E aí, galerinha, tudo beleza? Mais uma aula, mais um bloco de legislação de trânsito. Meu nome é Emanuel Tadeu, eu sou professor de legislação de trânsito e vamos reiniciar, não é, os nossos estudos aqui sobre o município, competência dos órgãos executivos de trânsito. Então, aula passada, né, bloco passado, nós paramos lá no inciso 20, né, e agora vamos dar continuidade aos órgãos executivos de trânsito dos municípios, artigo 24, inciso 21. Então, o inciso 21 diz o seguinte: vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. Mais uma vez, vocês estão lembrados que estamos nos referindo à famosa AET, Autorização Especial de Trânsito. Mais uma vez, lembrando que os veículos possuem o quê? Dimensões. Todos os veículos possuem dimensões. Que dimensões são essas? Largura, altura e comprimento. Em relação também ao peso, deve-se observar o peso para os articulados, 45 toneladas, por eixo, 10 toneladas. Isso quer dizer o seguinte: todas as vezes que os veículos excederem ao que está aparecendo aqui na tela, vai necessitar de quê? De autorização especial de trânsito. Mas, para que eles obtenham essa autorização especial de trânsito, é necessário que a vistoria feita pelo órgão municipal de trânsito. Beleza? Não esqueçam desses detalhes. São esses detalhes que vão cair na tua prova e é muito cobrado isso aqui. Por quê? Porque essa competência de vistoriar veículos também pertence aos órgãos executivos rodoviários da União, artigo 21, DENIT, DR. Né? Então, muito cuidado em relação a isso. Então, essa vistoria não apenas está no artigo 24, mas também lá no artigo 21. Bem, parágrafo 1º determina as competências relativas a órgão ou entidade municipal serão exercidas no Distrito Federal por seu órgão ou entidade executiva de trânsito. Como assim, Emanuel? Olha, vamos falar um pouco de direito constitucional, entrar na matéria, né, do nosso professor bonitão, né, do nosso professor, aquele professor que passa 3 horas para dar o grau do cabelo, né? O mais famoso Johannes Hatter. E aqui para nós, Chapinha, né? Apelido do professor aí, Johannes Hatter, Chapinha. Então, lá na matéria do professor Johannes Hatter, né, ou Chapinha, diz lá que o Distrito Federal ele não pode ser subdividido em municípios. Então, o que vai acontecer? Se o Distrito Federal não pode ter municípios, então você não vai ter órgão executivo municipal de trânsito. Então, quem vai exercer essa competência lá? É o órgão executivo estadual. E quem é esse órgão executivo estadual? O DETRAN. Então, lá no Distrito Federal, o DETRAN vai acumular 2 competências. A competência que já é dele, a competência estadual, que está lá prevista no artigo 22, e a competência municipal, que está prevista lá no artigo 24. Então, vai ter acumular somente, exclusivamente no Distrito Federal, tá? Só vai acontecer isso no Distrito Federal porque lá não tem municípios. Fora do Distrito Federal, você vai ter o DETRAN com suas competências e os órgãos municipais de trânsito com suas competências. Artigo 22 e artigo 24 separadamente. No Distrito Federal, acúmulo de competências exercida lá pelo
DETRAN. Tá certo? Bem, para exercer as competências estabelecidas neste artigo, os municípios deverão integrar-se ao sistema de trânsito conforme previsto no artigo 333 deste Código. Isso quer dizer o seguinte, que não é chegar assim, eu, município, quero participar do Sistema Nacional de Trânsito. Eu, município, quero integrar como órgão de trânsito. Não. Ele vai ter que municipalizar o seu trânsito de acordo com as normas estabelecidas, não é? No artigo 333. Então, ele tem que fazer um projeto, não é? O município tem que fazer um projeto e levar esse projeto para o CETRAN aprovar ou não a municipalização do trânsito desse município. Tranquilo? Meus queridos, com isso, encerramos, né, essa parte aí de competência, que é uma parte grande, né, pesada, mas que cai em prova, tá? E nessa parte, lembrar para vocês uma coisa importantíssima. Deem uma atenção, mas uma atenção redobrada. Você que vai fazer o concurso para guarda, dá uma atenção redobrada. Em quê? Nesse artigo 24. Porque com toda certeza, meus amigos, vai cair uma questão na tua prova desse artigo 24. Não quer dizer que não vai cair questão dos outros órgãos, né? De outras competências. Eu não estou afirmando isso. Eu estou dizendo para você redobrar a atenção nesse artigo 24, porque é o teu artigo. Você vai trabalhar no Estado. Você não vai trabalhar na União, você vai trabalhar no município. E se tu vai trabalhar no município, você, obviamente, tem que ter conhecimento das competências estabelecidas lá no artigo 24. Beleza? Então, encerramos aí essa parte de competência. E vamos começar agora, pessoal, não é? É a parte de normas gerais de circulação e conduta, né? Então, vamos trabalhar as normas gerais de circulação e conduta. Mas, antes disso, vamos só fazer uma referência ao artigo 25, né? Para nós concluirmos a questão dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio, delegando as atividades previstas neste Código com vistas à maior eficiência e à segurança para os usuários da via. A gente já falou muito isso sobre essa delegação durante, né, esse nosso curso. Eu disse para vocês que o DETRAN, o município, dei como exemplo, CTTU, não é? Podem celebrar convênio com outros órgãos para fiscalizar. DETRAN celebra convênio com o BPTran, o município, CTTU, DESTRA, lá em Caruaru, não é? Celebra convênio com o BPTran, o DR celebra convênio com o BPRV, para que esses órgãos possam, não é, fiscalizar, para que essa polícia possa fiscalizar. DENIT faz convênio com a Polícia Rodoviária Federal para que possa fiscalizar o quê? As suas competências. Então, eu tenho a competência, eu, município, eu detenho essa competência, mas eu quero que o BPTran fiscalize as competências que eu possuo. Então, para que o BPTran possa fiscalizar, tem que haver o quê? Uma delegação de competência. Isso também pode ser feito entre os órgãos DETRAN e município, DETRAN e DR, DR e município, cada um delegando as suas competências. E qual é o meio de delegação? Convênio. Tá certo? Cuidado. Por que eu apontei convênio? Porque na prova pode trocar. Poderão celebrar mediante contrato.
não é contrato, não é contrato, porque aqui nós estamos falando de pessoas jurídicas privadas, estamos falando de pessoas jurídicas públicas. Então, entre elas, se celebra o quê? Convênio e não contrato. Tá certo? Os órgãos e entidades de trânsito poderão prestar serviços de capacitação técnica, assessoria e monitoramento das atividades relativas ao trânsito durante prazo a ser estabelecido entre as partes. Bem, com isso, terminamos aí. Agora sim, vamos iniciar as normas gerais de circulação e conduta. Meus amigos, presta bastante atenção no que eu vou falar agora. As normas gerais de circulação e conduta se referem à minha conduta quando eu estou circulando no trânsito. E a depender dessa conduta que eu estou circulando no trânsito, vai gerar uma penalidade. Então vejam, as penalidades, quais são elas? As chamadas infrações, né? Gravíssimas, graves, médias e leves. Elas só podem ser aplicadas se eu, como condutor, deixei de cumprir uma norma de circulação e conduta. Como assim, Emanuel? Por exemplo, a gente vai ver que, obrigatoriamente, eu não posso transitar sobre calçadas, passeios. A norma geral de circulação e conduta me proíbe de transitar sobre calçadas, passeios, marcas de canalização. Obviamente tem exceção que a gente vai ver. Mas, dentro da regra, se eu transitei por uma calçada, por um passeio, por uma marca de canalização, vai gerar uma penalidade, uma infração. Infração gravíssima vezes 3, que está lá prevista no artigo 193. Mas vejam, eu só tive essa infração gravíssima vezes 3 porque eu descumpri uma norma geral de circulação e conduta. Então é simples. Para que eu saiba quais são as penalidades, eu tenho que saber quais são as normas gerais de circulação. Ferir uma norma geral de circulação gerou uma penalidade. Tranquilo? Então vamos lá. Artigo 26. Os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito. Lembrando, quais são os elementos do nosso trânsito? São 3: veículos, pessoas e animais. Então, o que o dispositivo está me informando? Que eu devo conduzir, não é? Com segurança. Eu devo conduzir meu veículo com responsabilidade. Por quê? Para que eu não possa causar perigo ou obstáculo para pessoas, veículos ou animais. Ou ainda, causar danos a propriedades públicas ou privadas. Como assim, Emanuel? Imagine um indivíduo que tomou uma, não é? Irresponsavelmente conduziu seu veículo e colidiu com o poste da CELP. Ora, causou um prejuízo, causou um dano à propriedade privada. Vai ter que pagar pelo poste? Vai sim. Não causou dano? Vai ter que pagar. Vai ter que ressarcir, não é, a CELP pelo prejuízo causado. Além de que, caneta. Caneta. E a caneta é pesada. Infração gravíssima vezes 10. Para quem? E suspensão do direito de dirigir
por 12 meses. Não é até 12 meses, não. É por 12 meses. Né? Então, esse puto, né, que estava dirigindo embriagado e causou dano ao poste, vai pagar pelo poste e ainda vai receber o quê? Caneta, para nunca mais, né, dirigir embriagado ou sobre efeito de álcool. É isso que o dispositivo quer nos informar. Beleza? Inciso segundo. O inciso segundo, pessoal, eu brinco que é a infração do porquinho. Né? O porquinho. Por quê? Vamos lá. Abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo. Então o cara está lá, né, dirigindo o seu veículo, comeu um chocolate, ó, amassou e janela. Caneta. Caneta. Infração média. Então você que viu aquele cara, né, que comprou aquele chocolate, né, Serenata do Amor, que custa 70 centavos, meu amigo, vai ter uma infração média aí, né? Ou seja, ele vai pagar, né, mais de 70 reais pela infração aí, né? Então, um chocolate é 70 centavos e a infração que ele vai pagar, muito mais de 70 reais. Tranquilo aí? Muito bem. Então, você não pode atirar objetos pela janela do seu veículo, lixo. Por quê? Porque é infração de trânsito, infração média. Beleza? Muito bem. Artigo 27. Aqui é a infração do pirangueiro. Ó, infração do pirangueiro. Por quê? Vamos lá. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Dá um ponto aqui. A gente vai dividir esse dispositivo em duas partes. Primeira, até aqui, e a segunda, depois desse ponto. Ora, o artigo 105, ele determina quais são os equipamentos obrigatórios. Mas não são aqueles que estão apenas previstos no artigo 105. Você tem uma resolução 14, que também trata dos equipamentos obrigatórios. Então você tem duas normas que tratam de equipamentos obrigatórios. Quais são elas? O artigo 105 e a resolução 14. Emanuel, para minha prova, eu tenho que observar primeiro o edital, não é? Por exemplo, Guarda Municipal de Caruaru só pediu o artigo 105, não pediu a resolução 14. Então a gente primeiro tem que saber do edital. Pode vir a resolução ou só pode vir o dispositivo que está previsto no Código de Trânsito. Então, independente disso, você tem equipamentos obrigatórios. E que o artigo 27 diz que antes de você sair, você deve observar. Exemplo, são equipamentos obrigatórios. Os pneus em bom estado de conservação. O estepe em bom estado de conservação. As setas, então, você tem que observar se as lâmpadas, né, não estão queimadas. Né? Também é equipamento obrigatório, pessoal. O macaco, o triângulo, os espelhos retrovisores externos, internos, né? Então, tudo isso é equipamento obrigatório que você deve observar. Emanuel, eu fui com o meu carro e esqueci, não é? O estepe.
caneta. Infração grave. Andar sem equipamento obrigatório, ou ele estando ineficiente ou inoperante, é caneta. Infração grave, né? Inclusive, pessoal, preste atenção no que eu vou dizer. Você que não costuma olhar a aguinha que bota naquele depósito para esguinchar e limpar o para-brisa. Neguinho, preste atenção no que eu vou te dizer. Faltou água naquele depósito e você for pego por uma fiscalização, caneta! Caneta! Infração grave. Pô, Emanuel, e a água é equipamento obrigatório? Claro que não. Não é a água que é equipamento obrigatório. Não é a água. Mas sem água, o limpador de para-brisa vai limpar? Não. Então, sem água, ele não vai poder limpar. Se ele não pode limpar, ele está inoperante. Então, é caneta. Tá vendo aí, pessoal? Presta muito bem atenção antes de sair de casa. Como também, segunda parte, eu falei para vocês, a infração do pirangueiro, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local do destino. Aí o cara vai e diz, rapaz, não vou botar gasolina agora não, que esse posto está caro. Vou esperar o próximo. O cara vai andando, pega um puta de um engarrafamento. Meu velho. E nesse engarrafamento consumiu a gasolina que ele tinha lá na reserva. E agora, o que vai acontecer? Se você, agente de trânsito, pegar esse cara, caneta, infração média. Então, deixar a chamada pane seca. O nome que se dá a essa infração é pane seca. Então, faltou combustível na via, é infração de trânsito. Infração média. Caneta, meus amigos. Tá certo? Muito bem. Então, com isso aí, terminamos aí a leitura do artigo 27. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Vou dar um bizu para vocês. Olha, tem uma infração que é tua, agente de trânsito. Está baseada nesse artigo 28. Se você, olha, eu vou falar isso aqui, mas não é para divulgar isso não, viu, pessoal? Ó, se você não gostou do condutor, você tá puto com aquele condutor, que aquele condutor que você abordou ele, cheio de gracinha, cheio de mimimi, e você procurou e não encontrou porra nenhuma para canetá-lo. Mas tem uma infração que é tua. É o artigo 169. Dirigir seus cuidados necessários à segurança do trânsito. É infração totalmente subjetiva. Então veja, meu diretor aqui, que está aqui comigo, chato pra cacete. Eu abordei ele e ele cheio de mimimi. Pode olhar que está tudo certinho. Aí você procurou e realmente está tudo certinho no carro desse miserável. Mas você não gostou dele. De repente você olha o painel do carro e o som está em mute. Aí você pergunta, meu amigo, você estava escutando o som? Aí ele diz, estava. Caneta. Caneta. Caneta por quê? Porque, segundo o dispositivo, segundo o Código de Trânsito, o som tira sua atenção. Porque você está escutando aí, ó, né? Um brega aí, gostoso, ou Marília Mendonça, né? Aí o que aconteceu?
você perdeu a atenção. Você não está focado 100% no trânsito. Caneta, artigo 169. Ou então, o cara não está com o som ligado, mas ele estava com o passageiro, estava com a esposa, né? Aí você pergunta, meu amigo, passageiro, vocês dois conversaram durante o trajeto? Aí a esposa não vai mentir, né? Nós conversamos sim, né? Inclusive estávamos tendo uma DR aqui no carro. Caneta, artigo 169. Dirigir os seus cuidados. Conversar com outra pessoa lhe tira a atenção no trânsito. Então grava aí. O artigo 169 é a tua infração, não é? É a tua infração. Não teve outra, pega ela e coloca caneta. Beleza? Muito bem. Né? Artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas, lembre-se, primeira aula, eu disse para vocês que existem vias abertas à circulação, que são as vias públicas, vias urbanas e vias rurais, existem as vias privadas, exclusivamente privadas, né? E aquelas vias privadas de uso coletivo. Então, o que o dispositivo está falando não é nas vias privadas, seja elas exclusivas ou de uso coletivo. Ela está falando em vias exclusivamente públicas, vias urbanas e vias rurais. Então, o trânsito de veículos nessas vias terrestres abertas à circulação, ela obedece às seguintes normas. Primeira norma: a circulação facear pelo lado direito da via. Então, pessoal, o nosso trânsito não é mão inglesa. A mão inglesa é invertida, né? É a esquerda. A nossa não, é a direita. Então, ó, vamos imaginar uma via. Ó, mão e contramão. Mão e contramão. Então, essa via aqui que nós estamos imaginando é mão e contramão. Segundo o código, a nossa mão de direção é aquela à direita da via. Então, nessa via, a mão vai ser essa aqui e a contramão vai ser essa, ó, sempre à direita da via. Se nós estivéssemos na Inglaterra ou países que seguem a mão inglesa, ó, aqui, ó, mão e contramão. Não é isso? Mas nós seguimos a mão americana. Aí o cara, algumas pessoas às vezes me perguntam, Emanuel, qual seria a mão correta? Não é? Olha, realmente a mão correta é a mão inglesa. Por quê? A visualização do veículo, não é, veio de uma charrete. Então, nós pegamos não, né? O inventor do automóvel pegou uma charrete e colocou um motor. Então, veja, como é que ele fez isso? Então, imagina a charrete. Você pega as rédeas com a mão direita e o chicote, não é? Para que o cavalo possa andar com a mão esquerda. A maioria das pessoas são destras ou canhotas? Destras. Então, por isso, aí você inverteu agora. Direção, tirou as rédeas, botou a direção, tirou o chicote, colocou a marcha. Então, se a maioria das pessoas são destras, a mão de força é o quê? É a direção. E a mão que não é de força eu vou utilizar para utilizar a marcha. Então, na verdade, a mão correta é a mão inglesa. Mas aí você vai perguntar, sim, Emanuel, por que a gente utiliza essa? Porque após a Segunda Guerra, nós importamos o quê? Carros americanos, principalmente da indústria Ford. E os americanos inverteram a mão de direção. Tranquilo? Muito bem. Bem, meus amigos,
terminamos esse bloco, não é? Beleza? E eu volto já já com um novo bloco, falamos sobre normas gerais de circulação e conduta. Eu volto logo, até já já.